Nosso evangelho de hoje é Marcos 7, de 1 a 13. Hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. O clima de controvérsias é retomado aqui por Marcos, que coloca em evidência a questão das tradições humanas em confronto com a vontade de Deus. Fariseus e escribas se aproximaram de Jesus a fim de colocá-lo em situação desconfortante diante dos seus discípulos, uma vez que nenhum deles realizava as tradições inventadas pelos antigos homens de Israel quanto ao modo de se comportarem socialmente à mesa ou enquanto se preparavam para ela. Para tais fariseus e escribas, a tradição puramente social tinha aprovação divina, de modo tal que ninguém devia agir contrariando-a, o que acarretaria penalidades. Na verdade, a questão higiênica é muito importante. O zelo pela saúde física deve ser louvado e estimulado. O grande problema é quando o dado físico se sobrepõe à fé, quando a valorização da aparência se torna obsessão, assumindo status de lei divina. Com isso, formam-se os hipócritas, os bajuladores, os falsos profetas, os exploradores da dignidade, os donos da fé e da moral, os falsificadores da verdade e, por que não, os novos legisladores, entre aspas, divinos, marginalizadores de Deus. Isso mesmo, aqueles que colocam Deus à parte e determinam seus costumes, afirmando serem de Deus. É nesse contexto que o próprio Jesus mostra para eles a anulação que eles provocam dos mandamentos de Deus em vista de seus próprios interesses. Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar pai e mãe será morto. No entanto, tal mandamento é anulado quando eles criaram o corbã, que é a oferta sagrada. Isto é, consagraram a Deus o que possuem ou possuíam, mas eles mesmos que cuidavam de tudo. E por isso mesmo, não podiam ajudar seus pais em suas necessidades, porque o que tinham pertencia a Deus. Ora, em nome de Deus, o mandamento se tornou
nulo. Marcos não quer afirmar que Jesus e seus discípulos sejam anti-higiênicos. Não é isso. Seu objetivo é mostrar o essencial para a vida nova do ser humano, para a formação dos discípulos e de toda a igreja. A palavra de Deus e não a tradição dos homens deve estar em primeiro lugar. Enquanto os profetas anunciavam a pureza da palavra, muitos outros tiraram-lhe sua força e seu sentido. A palavra de Deus conduz o ser humano a uma verdadeira transformação interior, a uma profunda mudança de vida, a anulação de si mesmo em vista da realização da vontade de Deus. A tradição humana, quando absolutizada, despreza a lei de Deus. Não se deve aqui confundir tradição humana com a tradição da Igreja, que é a palavra mesma de Deus, oral e escrita, entregue para a salvação do mundo. A formação dos discípulos de Jesus está fundamentada essencialmente na palavra de Deus. As tradições humanas devem ser colocadas a serviço da lei de Deus e modeladas por ela, e não o contrário, de modo que cada discípulo possa, onde se encontra, perceber o que é nas tradições contribui para a comunhão com Deus e o que separa dele. Isso vale para a missão evangelizadora. Os discípulos se deparam com diversas tradições nas mais variadas culturas. O que deve prevalecer não é a cultura, mas a palavra de Deus que iluminará a cultura encontrada. Os discípulos não destruirão a cultura ou as culturas, mas conduzi-las-ão à luz da palavra de Deus, aos seus verdadeiros sentidos nas diversas culturas, como dizemos. Os que escolhem seguir Jesus Cristo não se tornam discípulos de culturas, mas da palavra de Deus, não de preceitos sapienciais cultuados na humanidade. O discípulo está a serviço do Mestre Jesus Cristo, nosso Senhor, e devem ser verdadeiros instrumentos de salvação para o mundo inteiro, tornando Deus conhecido e capaz de ser amado. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.